Profissão terapeuta, isso mesmo. Nós estamos aqui mais uma vez porque é para te lembrar que o mundo nunca precisou tanto de cura, nunca precisou tanto de acolhimento, de abraço, nunca precisou tanto deles, os terapeutas, e de você, na profissão terapeuta. Estou aqui agora com meu amigo Tiago Anício. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, Robson. Obrigadíssimo pelo convite. Que bom estar aqui conosco, né? Tiago, me fale sobre essa profissão terapeuta sua. Me diga como que nasceu o Tiago terapeuta, como que isso surgiu na sua vida. Desde que eu me lembre, você está envolvido Sim. com algo de terapia, né? Desde que a gente se conhece há pouco tempo. Pouco tempo, desde o século passado. Sem dúvida nenhuma. Sim, começou muito como uma curiosidade de adolescente. E o primeiro curso que eu fiz nessa aula terapêutica e holística foi o curso de Reiki quando eu tinha 18 anos. Só aos 20 anos atrás. Isso a gente não precisa fazer uma conta. Nós somos do último século, gente. Exatamente. Estávamos lá, vivenciamos essa parte. Então começou com o Reiki. Começou com os cursos de Reiki. E esse interesse, essa busca por essa autonomia energética, por entender e ter mais consciência desses movimentos energéticos do corpo, muito por causa de uma necessidade minha. E aí essa busca começa muito com os estudos junto da Unispíritos, né, que faz muito parte desse processo, né, de constituição da minha profissão atual. Então começa na busca do Reiki, essa questão energética, passa pela questão da massoterapia, na massagem tanto clínica e também terapêutica, para essa mobilidade das emoções e cura, principalmente do corpo físico. Depois, aromaterapia, e hoje eu me dedico muito à questão do yoga e à meditação. Meu Deus, então, olha... todo esse processo. Foi uma descoberta e uma formação. Sim. Uma desencadeando a outra, né? Sim. E esse tempo todo, quanto tempo que você já trabalha ligado a essa profissão de terapeuta? Eu iniciei os meus estudos há 20 anos atrás, mas em consultório eu tive aí 10 anos de formação sem entrar em consultório realmente para atender profissionalmente, né? Junto a instituições religiosas, eu sempre tive esse atendimento e sempre me colocava nesse lugar terapêutico, mas profissionalmente mesmo há 10 anos. Há 10 anos, né? Isso é ótimo, né? Ô, Tiago, e aí me fala como que foi, porque teve um período que você, talvez esses 10 primeiros anos, se me recordo, você trabalhava em algo totalmente diferente. Sim. E essa transição, isso foi rápida, foi algo lento, foi pacífico, foi complicado? Como é que foi isso? Foram todas essas coisas juntas. Nossa, imagina, guerra, né? Porque, por exemplo, você mesmo na chamada dessa websérie comenta desse se adequar ou identificar a esse ritmo da vida. Sim. E aí isso em mim também ressoa muito, nesse sentido de que a ligação à terapêutica sempre foi algo muito natural. Só que a gente escuta algumas outras coisas, do tipo, vai estudar isso, vai fazer isso. E aí, eu me formei como designer gráfico, trabalhei na área durante muito tempo e sou muito grato a esse processo todo vivenciado, mas sim eu vivi esse processo de estar na profissão terapeuta, sair e vivenciar uma outra profissão, consolidar e depois retornar a esse lugar que mais me nutre emocionalmente, esse lugar onde ressoa mais, né, o coração e a vivência como um todo. Então, esse processo teve todas essas questões que você falou, mas o que eu gostaria de destacar, porque não é um processo fácil, é planejamento. Então, buscar, quando a gente cita aqui os vários cursos, e tem muito mais, né, que não precisa aqui a gente elencar, mas a cada novo curso, a cada nova formação, esse processo de identificar o time, de fazer essa mudança, por diversos anos eu trabalhei nas duas profissões. Quase todos nós fizemos isso. Sim, sim. Mas sabe por que a gente, por vezes, passa tanto tempo não se dedicando 100% àquilo que realmente a gente identifica como propósito, ou onde a gente mais consegue atuar de maneira benéfica na vida, né?
Pois é, e às vezes a própria conjuntura social, econômica faz Sim. com que isso ocorra, né? Sim. Eu mesmo trabalhei numa profissão que não tinha nada a ver ligado com terapia, mas foi lá naquela profissão em que tive a primeira oportunidade de estudar algo ligado à profissão de terapeuta. E lá próprio, dentro do meu trabalho profissional, eles promoveram isso. Então, lógico, aí eu não queria de jeito nenhum, mas quando eu fui fazendo, fui gostando, eu falei, bom, não justifica mais eu ficar aqui, né? Aí eu fiz, mesmo naquele contexto, naquele né? contexto, O seu olhar, a sua energia ali já era para essa área terapêutica. Era. Né? Mas, Tiago, você trabalha muito na terapia mais energética, né? Assim, que desde a massoterapia, reiki, agora você está trabalhando com O yoga, yoga né? meditação, sim. Ocorre às vezes, ou muitas vezes, ou mais vezes, de você atender uma pessoa na terapia energética e aí você ter que fazer um acompanhamento totalmente emocional da pessoa, aí aliar um com o outro, ou às vezes a pessoa vai procurar uma coisa e tem a demanda de outra, como funciona isso? Sim. Ao longo desses anos, Robson, e eu acho que isso é um diferencial no trabalho de todo terapeuta que consegue buscar essas diversas possibilidades de atuação, quando um paciente chega para a gente conseguir, além de aliar os conhecimentos, mapear qual é a atuação mais eminente naquele momento, várias pessoas chegam para massagem, por exemplo. Ah, eu estou com essa dor. Perfeito. Como o corpo nada mais é do que um corpo de somatização das emoções e dos pensamentos, então o aliviar do corpo é também um aliviar emocional e era um aliviar mental, e essa chave é muito conectada. Então, creio que todos os pacientes que chegam para uma determinada terapêutica, ele acaba levando ali outras terapêuticas, como por exemplo os florais ou a aromaterapia, né, que a gente indica e deixa esses florais ou esses óleos essenciais fazer a terapêutica deles fora de consultório, e até mesmo, por exemplo, a questão do yoga e a meditação. É um processo muito interno do próprio paciente. Então, quando a gente indica, quando a gente gasta ali um tempo ensinando quaisquer umas dessas terapêuticas, é porque ele tem autonomia. Então, buscar essa possibilidade, ofertar essa possibilidade para o paciente, eu acho que é um caminho que deve ser seguido por todos. Todos aqueles que estudam as terapêuticas, buscar essas bases energéticas, físicas, comportamentais, né? Buscar esse leque maior. E, Tiago, você se sente hoje realizado trabalhando como terapeuta? Ai, Robson, o sorriso. Seguinte, muito mais realizado. Muito mais realizado. Por quê? É claro que tem coisas para melhorar? Claro, óbvio. Mas o fato de você estar em consultório, ali, inteiramente dedicado àquele caso, àquela troca, que por vezes eu vejo muito o terapeuta como esse indivíduo que vai estimular, instigar o movimento, né, do outro. Então, esse lugar de auxílio, de alguém que pode ali trazer uma modificação, é um lugar que a mim me enche, me preenche muito. Então, traz muito essa realização. E como que é hoje, com toda a loucura do século que a gente vive, deste ano, né? Porque se o pessoal não notou ainda, né? Tem muita gente que diz assim, poxa, eu estou achando que nós pertencemos àquela turma que depois que todo mundo foi abduzido, foi arrebatado, nós ficamos para trás para viver a situação, né? Com tudo isso que gerar no nosso século, no nosso coisa, a procura e a necessidade das pessoas por meditação, por yoga, como que é isso? Há uma procura, uma demanda boa desse tipo de terapia? Sim, e eu acho que esse é um dos resultados benéficos da pandemia, desse desafio todo que a gente viveu e está vivendo ainda. Quando a meditação nada mais é do que voltar a atenção para si, voltar a atenção para as suas questões. E aí a gente faz isso às vezes com movimento, numa aula de yoga, ou às vezes com o corpo parado. Mas isso de voltar para si foi um convite da pandemia.
é esse momento no qual as questões externas foram dadas um pause, e às vezes até o trabalho, que era algo que ainda consome a maioria das horas do nosso dia. Então, quando eu não preciso me deslocar para o trabalho, ou quando eu trabalho de casa, fica o convite de estar mais comigo mesmo. E essa é a grande chave, ao meu ver. E aí a gente vê isso em diversas falas, em diversos livros, em diversas literaturas, que é essa desconexão conosco mesmo, né? Sim, essa sim. desconexão que gera todas as questões que a gente está aí procurando remédio, procurando N situações para realinhar, né? Então, eu acho que o resultado desse momento foi muito esse. Então, sim, a procura tem cada vez mais. E uma pergunta estranha. Vai. Você que trabalha com meditação, com yoga, né? Terapias energéticas e tudo, você já se irritou com pacientes? Que dá vontade de pegar assim a cadeira, assim, quebrar tudo? Claro. Às vezes, essa irritação, eu lembro muito a gente já conversou diversas vezes, muito de você em consultório, né? E eu pude vivenciar isso de perto, né? Algumas vezes. Mas o quanto que, às vezes, a gente precisa ter uma atitude mais enérgica, uma atitude mais assertiva, algo a fazer com que aquela pessoa que está ali, naquele momento, confiando nas suas mãos, numa terapêutica ou na sua fala, aquele momento é o que a pessoa precisa. Então, o irritar-se, que é nada mais é do que indignar, né? Seja com aquela situação, com aquela resposta ou com aquela vivência, eu sou muito adepto do que, às vezes, a indignação, essa raiva, esse rompante tem um papel muito terapêutico. eu sou desse time. Né? Eu sou desse time. Desopila o fígado, vez Sim, outra, né? É importante. Ô, Thiago, e um desafio que você encontrou nessa profissão sua de terapeuta? Nossa, Robson, eu acho que para mim cabe falar dessa relação com o paciente, dessa relação com a pessoa que a gente está ali de alguma maneira nos colocando, auxiliando, sendo auxiliados, essa relação com quem nos procura em consultório, principalmente, é uma relação de muita projeção. A gente tem ali uma pessoa que está buscando ajuda, não colocando o terapeuta como alguém resolvido, mas ela por vezes está, aí eu vou falar só de uma coisa, por vezes ela está extremamente carente. Então, a projeção dessa pessoa frente ao terapeuta, frente a mim, foram os maiores desafios em consultório. Então, essa projeção de achar que a gente é Deus, de achar que a gente está bem resolvido. Vai resolver tudo. Achar, exatamente, que a solução dos problemas está na mão do outro. E quando a pessoa, o Thiago, chega no seu consultório e precisa de um acolhimento emocional, energético, mas você detecta que também, junto a isso, ela precisa de um atendimento médico. E às vezes a pessoa não quer ir ao médico, mas ela precisa. Como agir nesse caso? Como o terapeuta age? Sim. E isso não é difícil de aparecer, né? Tem diversas pessoas que acham que toda a questão energética, toda a questão terapêutica vai solucionar os problemas dela, e ela por vezes não identifica que aquele problema sim já está no corpo físico. E esse ambiente, a medicina está aí há séculos se debruçando e faz isso muito bem, e que bom. Então, negar o atendimento médico quando um paciente chega com essa postura de que, não, eu já procurei um outro terapeuta e agora estou procurando você porque eu não quero procurar médico, ou a primeira coisa que eu pergunto sempre, na primeira anamnese, além de qual foi a última vez que você fez seu hemograma, como é que estão os resultados disso. Então, quando eu noto que a pessoa nega a buscar a medicina, é nesse momento que tem um divisor de águas na terapêutica, que é se a gente vai continuar ou não, se eu vou continuar ou não atendendo aquela pessoa. Por quê? Porque se ela nega a buscar a medicina e eu estou me comprometendo com a saúde de uma maneira holística naquela pessoa, a atitude dela vai comprometer o meu trabalho. E aí eu não, no meu caso, eu não sigo. Eu falo assim, então tá tudo bem, eu tenho ótimos médicos para te indicar, eu confio no atendimento desse, é uma terapêutica. Quando o caso não é muito específico, ou até para casos específicos,
nós temos, né, na clínica várias pessoas que a gente consegue buscar especialidades específicas, então nunca me faltou indicações de diversas especialidades. Então, é um processo muito assim, olha, a gente precisa dar à medicina o que ela tem a nos auxiliar. Então, essa postura de negar é que é algo que a gente, no meu caso, é algo que eu intervenho de maneira muito profunda e evidente. Não dá para a gente seguir, porque não adianta eu te oferecer aqui uma terapêutica assim, porque e você verificar que a pessoa realmente precisa, né? Sim. É porque o que o público às vezes não entende, assim, de um modo geral, tem gente que procura o terapeuta querendo evitar ir ao médico e está muito evidente que ela tem um contexto que precisa de uma abordagem clínica, né? E que a terapia pode ajudar, sim, mas ela precisa também desse contexto médico, né? E aí nós temos uma responsabilidade de conduzir a pessoa da melhor maneira possível, evitando até mesmo incorrer em algum erro da parte do terapeuta, né? De desestimular a pessoa no tratamento médico. Ao contrário, nós temos que despertar a responsabilidade de uma maneira mais total, né? E as terapias integrativas, elas estão aí para isso. Elas estão para auxiliar a terapêutica médica antiga, ortodoxa, através até dos remédios, como que você vai simplesmente falar, não, eu não vou tomar esse medicamento alopático, não vou utilizar isso. Então, é um ponto bem importante. Gente, esse é o nosso Profissão Terapeuta. E esse é o nosso amigo Tiago Anício, que nós queremos agradecer muito, muito por ter aceitado o convite. Tiago, que trabalha com vários tipos de terapias, né? Já é um amigo de longa data. Quero te agradecer, Tiago, e ele volta breve conosco aqui, se Deus quiser. Um abração em todos vocês aí.